Olá, interessados no mercado farmacêutico. Sou André Reis, sempre falando a verdade sobre liderança num dos setores que mais cresce no país. Hoje o meu react é sobre um post do Fernando Nunes, que na visão dele, a indústria farmacêutica está falida de bons profissionais. Esse post, até o momento, em menos de 24 horas, já tem 500 likes e 100 comentários. É muita coisa para o LinkedIn. Na visão dele, são 3 argumentos que eu acho que merecem um pouco mais de detalhamento. O primeiro argumento é: a indústria farmacêutica está vivendo sobre a incompetência dos líderes, e aí ele cita alguns exemplos. No segundo argumento, isso ocorre também porque não existe mais laboratório raiz. Eles se tornaram grandes, megas, e perderam, então, características morais que havia no passado. O terceiro argumento é uma questão de esperança. Isso pode mudar desde que a geração mais 50 possa resgatar a essência da propaganda médica. Por isso eu quero voltar 30 anos com vocês para 1990 para entender qual era a conjuntura do setor e os líderes que haviam lá se eram muito diferentes dos líderes que existem hoje. Nessa viagem do tempo, começo pela primeira empresa que eu trabalhei, laboratório alemão. Quando eu cheguei lá, só vi gerentes e diretores alemães expatriados que ficavam 2 a 3 anos no Brasil, voltavam para lá e vinha outro alemão substituindo. Aos brasileiros sobravam os cargos que não interessavam e as mulheres não tinham nenhum cargo de gestão, de gerência nem de diretoria. No máximo, chefia de seção, que hoje se chama coordenação. Se falar da equipe de campo, piora mais ainda, porque essa empresa foi uma das últimas a incluírem mulheres na equipe de campo, mesmo assim a conta-gotas, porque achavam que era um setor predominantemente masculino. As pastas catarinas eram muito pesadas, tinham alça de ombro, carregando frascos de solução bem pesadas, líquidas, e que a partir daí a pessoa ganhava uma escoliose por carregar aquela pasta pesada durante anos e anos, sempre no mesmo ombro. Isso só foi acabar quando alguns representantes entraram na justiça reclamando de invalidez permanente. Aí os laboratórios começaram a tirar as alças e, por causa da entrada das mulheres no campo, elas primeiro adaptaram a pasta a um carrinho e depois foi lançada então a pasta com rodinhas acopladas. E isso resolveu todo o problema de ficar puxando pastas pesadas e pesadas durante anos a fio. Lembro também no monitoramento do representante pelo gerente distrital. Era uma época que ainda não havia telefonia celular popularizada como a gente tem hoje. O que o GD fazia no pega-ratão? Muitos ficavam escondidos atrás da árvore, na frente ou perto da casa do representante, para monitorar que horas que ele ia sair para o trabalho. E agora vem a parte que eu acho mais cruel dessa história, início dos anos 90. Um grande laboratório nacional admitia a equipe de campo com ensino médio como pré-requisito. E se essa pessoa quisesse estudar à noite, fazer faculdade, ela não deixava. Por quê? Porque ela queria a dedicação exclusiva desse funcionário para poder estudar à noite os produtos da empresa, participar de eventos e não queria que nada distraísse a cabeça dela. Se isso já era um problema, imagina você completar 35 anos e ser demitido por essa empresa por você estar velho demais para compor a equipe de funcionários visitando médicos. Vou para o segundo ponto do raciocínio do Fernando. Não existe mais laboratório raiz. Todos eles se transformaram em grandes e mega e, portanto, perderam os valores morais. Eu concordo com ele. A quantidade de laboratórios diminuiu bastante. Não entendo muito bem o que é laboratório raiz. Eu sei que as multinacionais elas estão se dedicando mais a doenças raras, oncologias, terapias especiais e, portanto, aquela oportunidade de emprego na área financeira, que foi a minha janela de oportunidade, para poder desenvolver um bom trabalho, onde na época existiam pelo menos 10 bons laboratórios no Rio de Janeiro, hoje está limitado a 2, no máximo 3. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Fusões, aquisições e reestruturações constantes, onde você estava com o setor dominado, você agora no ano seguinte você vai para lá. No meio do ano você volta para cá. Ou você até perde o emprego, mesmo com excelentes resultados. Quantas pessoas que trabalham na indústria já viram isso acontecer, independentemente de desempenho? Por último, eu chego naquilo que o Fernando colocou: a esperança de mudança vai ser quando os mais de 50 conseguirem resgatar a essência da propaganda médica.
Eu que escrevi um método sobre o trabalho do propagandista e como você acessa essas vagas, tenho dificuldade de entender isso. Por isso que eu estou marcando ele para ele poder me ajudar. O que seria a essência da propaganda médica? A essência moral? Mas como é que se define isso? Aí a gente entra num terreno muito complicado, filosófico inclusive, de poder definir o certo e o errado a respeito da visitação médica. E é isso que eu quero abordar nesse meu quarto ponto, o mundo bunny, o mundo imprevisível, o mundo incompreensível, traz uma pressão a respeito desses líderes em qualquer segmento, não só o farmacêutico, que nunca se viu no passado. E esse é exatamente o meu comentário no post do Fernando. Porque diante de tanta pressão, se o longo prazo passa a ser chegar até o final do ano com resultado de vendas positivo, só para falar da área comercial, a pressão em cima da equipe de campo vai ser enorme. E aí a gente tem dois movimentos. As pessoas que estão na posição de gerência e não querem sair, porque hoje elas ganham um salário muito alto, a indústria farmacêutica é uma bolha, quem está dentro não sai e quem está fora quer entrar. E muita gente é rejeitada nesse processo, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Mas é natural, basta ver a questão do processo seletivo. Imagina você entrando nos anos 90, com quantos candidatos você concorreu a uma vaga de propagandista? Algumas empresas anunciavam as vagas em jornais, mas a maioria não. Elas não queriam lidar com dezenas, centenas de candidatos por vaga. Então você chegava no processo por indicação. Isso acabou? Não, continua. Só que agora a gente está numa época de automação do processo seletivo, onde a gente tem até 1.400 candidatos por uma vaga no Rio de Janeiro. E isso não sou eu que estou dizendo. Basta olhar o LinkedIn lá, o mapeamento vaga por vaga, eu fiz isso. E aí a GUP fala, não, você passou para a próxima fase. Legal, existem entre 500 e 1.000 candidatos nessa situação. Eu falo, ué, mas a vaga só tinha 1.000 candidatos, essa vaga específica que eu estou monitorando, só tinha 1.000 candidatos? Se ainda tem 500 a 1.000, foi cortado a metade ou não foi cortado ninguém. E esse é o tipo de informação que a GUP devolve para o candidato e o candidato não faz nada com ela. Não seria melhor colocar um número específico ou pelo menos diminuir essa abrangência entre 500 e 1.000? Porque isso aumenta a ansiedade do candidato. O que o mais 50 vai poder fazer? Ele vai tirar todas as pessoas que estão em postos de gerência e direção e assumir essas posições? Acho pouco provável. Agora, é claro que uma empresa que contrate mais 50 pode trazer um pouco mais de serenidade, um pouco mais de calma e experiência para tentar estabilizar o clima da empresa. Porque se ficar todo mundo nessa histeria, nessa aceleração, buscando o resultado no curtíssimo prazo, que a gente sabe que na indústria farmacêutica não ocorre assim, você não convence o médico em 1, 2 visitas, precisa de algum tempo para ele te entender sua proposta e ver se aquilo faz sentido para ele. Num mercado onde cada vez está mais igual, eu tenho um post sobre isso inclusive, qual é a tendência, né? O que eu vejo para o futuro? É um mundo mais calmo, mais tranquilo, ou realmente um aumento das tensões e uma conjuntura cada vez mais volátil? Eu acho que é o segundo cenário. E aí a pessoa tem duas opções: reclamar nas redes sociais ou fazer alguma coisa a respeito da sua vida. E eu acho que estudar, se reciclar, se reinventar é o único caminho possível. Porque esse mundo totalmente volátil e imprevisível exige novas habilidades. Para você sair da zona de conforto e querer fazer alguma coisa diferente na sua vida, vai ser necessário energia. E aí muita gente canaliza essa energia para reclamar e faz pouco de criativo, de novo, e eu acho que isso é um tiro no pé. Acho que não vai acontecer nada, a não ser que você reflita realmente, dentro desse novo universo que está colocado, o que eu posso fazer a respeito para me manter vivo, produtivo, trabalhando e agregando valor ao mundo corporativo, que está cada vez mais seletivo e que não vai mudar no curto prazo. Mas, claro, tudo isso é amostra grátis, na minha opinião. Quero saber o que você acha do papel do mais 50 nessa nova conjuntura de liderança da indústria farmacêutica. Vou colocar o post do Fernando aqui no comentário para você dar uma olhada também, analisar o que ele colocou a respeito. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo.